No vídeo de hoje vamos preparar uma deliciosa costela ao molho reduzido com risoto verde. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. Sejam muito bem-vindos. Leve uma panela de pressão ao fogo, adicione óleo ou azeite a gosto e deixe aquecer. Quando esse óleo ou esse azeite aquecer, você deverá colocar a sua costela e você irá refogá-la até que todos os lados dela criem uma crostinha. Quando a sua costela ficar dourada, retire-a da panela e reserve. Depois de retirar toda a sua carne da panela de pressão, será possível observar que no fundo da panela se formou uma borra, e justamente essa borra é que irá trazer ainda mais sabor para o nosso molho. Depois de retirar toda a carne da panela de pressão, adicione a sua cebola e mexa bem para que ela comece a soltar água e dessa forma desprenda do fundo da panela aquela borra que se formou. Em seguida, acrescente uma colher de café de alho picado, acrescente também o molho inglês. Em seguida, misture tudo muito bem até que a cebola comece a murchar. Quando isso acontecer, adicione os temperos secos. Aqui eu estou utilizando chimichurri, páprica picante, pimenta do reino e coloral. Após adicionar todos esses temperos, volte a mexer para agregá-los aos ingredientes que já estavam na panela. Nesse momento, adicione mais azeite à sua receita. Volte a mexer e acrescente a água. Agora você deverá mexer para que a borra termine de soltar do fundo da panela, deixe o seu caldo ferver. E quando isso acontecer, acrescente as suas costelas. Depois, tampe a sua panela e deixe-a pegar pressão. Depois que a sua panela pegar pressão, você deverá deixar que a sua costela cozinhe de 25 a 35 minutos. Separando as folhas grandes das folhas pequenas de um maço de espinafre. As folhas grandes iremos branquear, já as pequenas utilizaremos na finalização do nosso risoto. Para branquear o nosso espinafre, leve uma panela com água ao fogo e deixe levantar fervura. Quando essa água levantar fervura, adicione as folhas grandes de espinafre que havíamos separado e deixe cozinhar por exatamente 1 minuto. E se você que está assistindo a esse vídeo agora ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Depois de aferventar o seu espinafre por 1 minuto, retire-o diretamente da água quente para um recipiente que deve estar com água gelada e gelo. Não jogue a água do cozimento do espinafre fora, pois iremos utilizá-la no preparo do nosso risoto. Já o espinafre na água com gelo deve ficar ali até que o gelo derreta completamente. Quando isso acontecer, escorra o seu espinafre e retire bem a água dele, ok? Como o espinafre é uma folha que absorve bem a água, eu gosto de retirá-lo da água e apertá-lo entre as minhas mãos. Vocês podem ver que conforme eu vou apertando, mais água vai saindo dele. Depois que eu espremo bem o meu espinafre entre as minhas mãos, eu deixo ele descansando em uma peneira. Assim, o restante da água que tiver ficado terminará de escorrer. Mas atenção, abra as folhas do seu espinafre para que ela não fique compactada. Se ela ficar compactada, ela não irá terminar de escorrer a água dele. Depois de escorrer bem o seu espinafre, você deverá triturá-lo no liquidificador, no processador ou no mix. Comece triturando apenas ele. Em seguida, vá adicionando um pouco da água do seu cozimento. E eu vou ser bem sincera com vocês, esse processo é muito mais fácil se vocês realizarem no mix ou no liquidificador. No processador ele demora um pouquinho para chegar no ponto que eu já vou mostrar para vocês. Gente, é assim que o seu espinafre deve ficar quando ele estiver no ponto. A minha costela chegou ao ponto. Nesse momento, iremos iniciar o processo de redução desse molho. Para isso, passe-o por uma peneira, acomodando ele em outra panela. Para esse processo, eu estou utilizando uma frigideira, porque por ela ser maior, o molho irá se distribuir de forma uniforme e irá reduzir de forma mais rápida.
Depois de peneirar todo o seu molho, você deverá levar essa panela ao fogo e deixar ferver em fogo médio até que esse molho reduza. Lembre-se de mexer de tempos em tempos para que o seu molho não agarre no fundo, ok? Essa redução servirá para apurar o sabor dele e deixá-lo mais encorpado. Após 10 minutos, vocês podem observar que o nosso molho já começou a reduzir. Quando o seu molho ficar assim, acrescente a ele as suas costelas. Baixe totalmente o fogo e deixe as costelas cozinhar no molho enquanto ele reduz ainda mais. Agora que o nosso espinafre está pronto, vamos ao preparo do nosso risoto. Leve ao fogo a panela da sua preferência e acrescente a ela 2 colheres de sopa de manteiga e deixe derreter. Depois de derreter a sua manteiga, adicione à panela a cebola e o alho. Agora refogue bem estes 2 ingredientes até que eles comecem a dourar. Quando o seu alho e a sua cebola começarem a dourar, acrescente o seu arroz. Depois de acrescentar o seu arroz à panela, mantenha o fogo baixo e refogue o seu arroz por 5 minutos, mexendo ele durante todo esse tempo. Após refogar o seu arroz por 5 minutos, acrescente a ele a água do branqueamento do nosso espinafre. Mantendo sempre o fogo baixo, você irá cozinhar o seu arroz. Mexa sempre para que o arroz vá cozinhando todos os grãos ao mesmo tempo. E aqui eu tenho uma dica muito importante que é o pulo do gato dessa receita. Quando a primeira água que você tiver colocado no seu arroz secar, prove-o. E se apenas o meiozinho dele estiver al dente, será a hora de acrescentar o espinafre que nós trituramos. Coloque o espinafre, mexa bem para agregá-lo de forma uniforme ao nosso arroz e adicione mais uma concha da água do branqueamento do espinafre. Misture muito bem e lembre-se, durante todo esse processo você deve manter o fogo baixo. Gente, essa é uma receita que você precisa estar atento ao tempo todo. Então, conforme a água do seu arroz for secando, vá provando ele e veja se ele está no ponto da sua preferência. Se você observar que ele necessita de mais água, vá adicionando ela aos poucos e sempre utilize a água do branqueamento do espinafre. Quando o seu arroz estiver quase pronto, adicione a ele as folhas menores que havíamos separado no início da nossa receita. Agora você irá mexer bem e irá refogar essas folhas de espinafre até que elas comecem a ficar macias. Quando o seu risoto estiver totalmente cozido, acrescente a ele 1 colher de sopa de manteiga e incorpore essa manteiga de forma uniforme, mexendo sempre até derretê-la completamente. Quando a sua manteiga terminar de derreter, desligue o fogo do seu risoto e adicione a ele 50 gramas de queijo parmesão ralado. Você pode desligar o fogo porque agora nós só iremos agregar o queijo parmesão e ele derreterá com o calor do próprio risoto. E não esqueça que o nosso trabalho e o nosso crescimento depende muito da ajuda de vocês. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Assim você demonstra para o YouTube que está gostando das nossas receitas e ele começa a nos indicar cada dia mais. Acrescentar a sua carne no momento em que o seu molho começa a reduzir servirá para deixá-la ainda mais macia e suculenta e para trazer também mais sabor ao seu molho. Quando o seu molho reduzir ao nível que vocês estão vendo aqui no vídeo, acrescente salsinha a gosto. Volte a misturar, desligue o fogo e a sua receita estará pronta. Essa receita ficou sensacional. Se vocês fizerem, não irão se arrepender. Tenho certeza que vocês irão se apaixonar por ela. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!